Nenhum homem nasce sorrindo. Um conto de Guilherme Dantas Pauliello. Nenhum homem nasce sorrindo. Quando nascemos, nossa primeira reação ao mundo é o choro. Esse choro instintivo é a clarividência de uma sabedoria atestada pelo melhor conhecimento religioso e filosófico de todas as épocas e culturas, a consciência de que o sofrimento é a essência da vida. A vida é um desconforto que precisa ser trabalhado, lapidado, educado e domesticado. É preciso educar nossa mente e nossas emoções. É preciso encontrar um sentido, uma razão para viver. É preciso criar conexões ricas e calorosas com pessoas, coisas e atividades. É necessário cobrir-se de realizações, encontrar e afirmar nosso potencial único e singular de amar e realizar. É imprescindível tornar-se forte, pois a força é o fundamento da felicidade. Afinal, não existe felicidade sem virtude, sem a força do hábito contínuo de escolher e agir bem. O sorriso diante da vida, a satisfação de estar nela, é a conquista e o prêmio do guerreiro que, triunfando sobre si mesmo, saiu vencedor. Era o ano de 2014, momento em que eu sentia ter falhado profundamente em muitas dessas coisas. A consciência dessa falha emergiu poderosamente sob a forma de uma terrível depressão. A morte passou a caminhar ao meu lado. Se eu esticasse os meus dedos, poderia tocar as suas mãos. A sua voz era um sussurro constante em meus ouvidos. Toda noite, lá estava ela em meu quarto de dormir, como um vulto projetado por meu sentimento de que falhei com a vida de uma forma insuportável e irremediável. Eu estava em dívida para com a vida, tinha chegado aos meus 38 anos e cumprido muito pouco da tarefa que o nascimento nos impõe. Eu era fraco, insuficiente em minhas conexões com o mundo, e tinha negligenciado a maior parte do meu potencial. A frustração me corroía, assim como o sentimento de inutilidade. Minha mente não sabia lidar com as emoções. Gostava de conversar com as piores delas, ruminando incessantemente os mais soturnos pensamentos. Eles eram como um chiclete azedo que eu estava sempre a mascar. Desses pensamentos sombrios, vinham teses e crenças que eu tomava automaticamente como fatos, verdadeiros dogmas alçados ao altar. Assim, uma religião das sombras me conectou diretamente com a morte, que como uma ave negra pousou em meu ombro me propondo insistentemente um vôo lúgubre. O vôo do suicídio, para fora da vida, para fora da dor, dizia ela, é liberdade e paz. Passei a querer esse vôo. Pensava que só ele poderia me tirar do abismo existencial no qual eu mesmo me coloquei. O nada passou a ser preferível à dor, e quando isso acontece, é que o chamado da morte venceu os atrativos da vida que já não dispõe de um sentido ou razão para ser, lutar e sofrer. Nesse ano de 2014, que ameaçava ser o último de minha existência, o dia 15 de julho foi especial. Levantei naquele dia ignorante do que ele me traria. Acordei cedo. Com a aurora, veio-me a dor profunda que, naquele ano, despertava comigo todos os dias. Olhando o e-mail, mais uma vez me deparei com a mensagem de um amigo que me chamava para trabalhar em seu escritório de advocacia que ficava em São Paulo. Eu estava desempregado e era o terceiro e-mail que ele mandava fazendo o convite. Estando deprimido, a perspectiva de deixar a zona de conforto da minha cidade para ir enfrentar o caos de São Paulo parecia colocar um desafio além das minhas forças. O salário não era grande coisa, pois meu amigo estava começando e tinha poucos clientes. Sua promessa era de que com o aumento do número de clientes ele poderia me pagar mais. Por São Paulo ter um custo de vida bem alto, pensei mais uma vez que não valia a pena. Era preferível o desemprego no conforto da minha cidade. Ou melhor, sendo honesto, no fim das contas, eu já havia me decidido pela morte. No período da tarde daquele mágico 15 de julho, eu gastei 2 horas pesquisando sobre métodos de suicídio na internet. Sobre minha conclusão, não vou contá-la aqui, pois não quero dar ideias às almas perdidas que podem estar me escutando. Para minha história, o que interessa é que, embora eu estivesse mergulhado nas trevas, minha vida, naqueles dias, ainda recebia alguns raios de luz. O mais importante deles era meu amor pela música. Embora eu pensasse que todo o meu interesse pela vida e toda a minha conexão com o mundo tivessem desaparecido, na verdade eu ainda mantinha o hábito salutar de ouvir um disco de música clássica toda noite, uma espécie de ritual religioso que integrava um culto ao belo que nutria minha alma com força e alegria.
Lembro de ler em Nietzsche uma frase de outro autor, Stendhal, que dizia que a beleza é uma promessa de felicidade. A frase marcou profundamente a minha personalidade, definindo um modo de ver as coisas. Posso dizer que em Nietzsche eu encontrei, no fim da minha adolescência e primeiros anos da idade adulta, uma filosofia que ensina que a beleza é um tonificante que aumenta a vontade e o prazer de existir. A beleza, defende o filósofo, estimula e fortalece a vontade de poder. Em seu livro Nascimento da Tragédia, ele explica que a beleza nos ajuda a digerir a vida. O que vemos através da arte, vemos, sob a mediação do belo, como algo transfigurado em fonte de prazer, admiração e força. Através da tragédia, explicou Nietzsche, os gregos estetizaram o drama humano e a dor de existir. Com isso, encontraram um meio de aceitar a dor como parte da alegria e da potência de viver. Pessimistas, propensos a buscar enfatizar os aspectos dolorosos da condição humana, os gregos, através da dramaturgia trágica, foram capazes de gerar uma sensibilidade e uma visão de mundo que integravam a dor e a morte na dinâmica natural da vida e seu processo de crescimento e autopotencialização. Ao fim, com o pessimismo da força, celebraram a vida com a arte, tornando-se capazes de aceitá-la na totalidade dos seus aspectos. Em meu colapso mental, o abismo da depressão que me engolia trouxe uma desorientação que me fez esquecer a fé no poder da arte, da música e da beleza. Todavia, embora em meu desespero eu tenha perdido todo tipo de fé ou capacidade de esperar algo de bom da vida, a beleza ainda me acompanhava e me fortalecia como um hábito. Não era apenas o hábito de ouvir música em casa todas as noites, mas também o costume de frequentar os concertos da orquestra da minha cidade. Naquele 15 de julho, a orquestra iria tocar um concerto especial dedicado ao compositor alemão Richard Strauss. Muita gente confunde Richard Strauss com Johann Strauss Jr., o compositor das belas valsas vienenses. Entre elas, a famosa valsa Danúbio Azul. Todavia, os dois Strauss não apenas são pessoas distintas, como, além disso, escreveram obras bem diferenciadas. Richard Strauss sempre me encantou por sua música sinfônica grandiosa. Dizem os entendidos que ele era um grande orquestrador, e basta ter ouvidos e sensibilidade para constatar a potência sonora de seus poemas sinfônicos. Composições como Morte e Transfiguração, Uma Vida de Herói, Assim Falou Zaratustra e Sinfonia Alpina, por exemplo, exploram magistralmente as possibilidades dramáticas e sonoras de uma orquestra sinfônica oferecendo um som sublime e arrebatador. No dia em questão, a Filarmônica iria tocar, entre outras obras, uma composição chamada Quatro Últimas Canções. São 4 lindas canções escritas para voz feminina e orquestra. Na terceira delas, a orquestração primorosa de Strauss nos brinda com um comovente solo de violino. À noite, fui então para a sala de concertos da Filarmônica ouvir a música de Richard Strauss. Fui como um morto-vivo, de forma mecânica, movido por uma espécie de hábito. Algo que hoje gosto de chamar de hábito do belo. Na verdade, como todo bom hábito, uma virtude. Entrando na sala de concertos, constatei que meu peito estava apertado pela angústia e pelo fardo de existir. Aquele poderia ser o meu último concerto ou mesmo meu último dia de vida. O plano para a morte já estava traçado. O suicídio despontava como meu destino. Na primeira parte do concerto, a orquestra tocou peças menos interessantes do compositor. A obra Quatro Últimas Canções estava programada para a parte final. No intervalo entre as duas partes do concerto, eu me levantei da cadeira para ir ao banheiro. Quando caminhava para fora, de repente notei uma luz em um dos assentos. Eram 2 olhos claros, de um azul dardejante que me feria com as cores do mais lindo céu. Eles olhavam em minha direção descortinando a imensidão de um mar. Como que em um choque, meu mundo sombrio foi abruptamente cortado pelo aço daquela luz. Um ar renovado, repleto de cores, penetrou na minha alma e eu logo reconheci que se tratava de uma moça que eu havia conhecido cerca de 2 anos antes. Pode parecer inverossímil para o leitor, mas meu primeiro contato com ela foi tão impactante que a data ficou gravada em minha memória, dia 7 de agosto de 2012. Ela era amiga de uma prima minha, e eu a conheci em um recital de piano onde minha prima foi com ela. Lembro que a paixão foi imediata e que por 2 ou 3 semanas seu lindo rosto não saía da minha mente. Desde então, eu nunca mais tinha visto ela e agora,
quando eu já estava em núpcias com a morte, esse vulto solar acendia na minha frente uma promessa de felicidade que me obrigava a tomar o caminho da traição. Foi assim que, naquele concerto dedicado à música de Richard Strauss, eu traí a morte ao retomar meu contato com a vida. Se algo estava quebrado em mim, ao rever aqueles olhos, ao reencontrar aquele rosto, o mecanismo da vida voltou a funcionar. Ela me reconheceu, lembrou de mim, e tivemos uma rápida conversa, limitada pelo tempo que o intervalo nos dava. Na segunda parte do concerto, embora ainda não me desse conta, eu era um homem renascido. Eros tinha me flechado e meu laço com a vida foi refeito. Ouvindo as canções de Strauss eu suspirava pensando no objeto do meu desejo. Desejo! Ah, poucos minutos atrás, antes daquele reencontro, eu nem mais sabia o que era isso. Mas agora, com alegria e força, meu coração voltava a pulsar. Naquela noite, ele sequestrou minha alma roubando-a das trevas e trazendo-a de volta à vida. Ao fim do concerto, tive uma outra conversa com aquele instrumento mágico de uma graça divina, uma sorte, destino ou mistério, que parece ter decidido me dar uma segunda chance na vida. Voltando à vida, no dia seguinte eu entrei em contato com meu amigo e aceitei o emprego em São Paulo. Sobre a moça, sobre a luz, o que digo é que, antes de mergulhar na promessa de felicidade que fulge no belo, eu precisava consertar minha vida e reformular o meu ser. Além disso, aquela química de versos, estrelas e sinos, embora vivificante, não era o real. O dia especial, mágico e talvez, para muitos, inverossímil, que eu acabei de narrar para o leitor, foi um marco em minha religião pessoal. Não tenho como saber se Deus existe ou não. Na verdade, sou ateu, pois minha tese é que não existe algo assim. Contudo, não tenho dúvidas sobre a verdade da beleza e de seu poder. A beleza da arte, a beleza da música, a beleza de um gesto e de um olhar. Sim, tal poder existe. E ele é mágico e transformador.